Dicas de saúde mental. Gente, que entrada tosca. O cenário de hoje são as 3 caixas das minhas seguidoras mais engajadas. Eu não sou de fazer esse tipo de ação lá no meu Instagram, mais por preguiça de postar mesmo nos correios, mas eu fiquei com uma motivação assim extrema no final de ano em retribuir todo o carinho que eu recebi no ano inteiro, assim, e que forma melhor compartilhando tudo aquilo que eu conquistei esse ano com as minhas seguidoras mais amadas que mais me acompanharam. Enfim, eu vou criar esse quadro lá no meu Instagram. E se você não me segue por lá, me siga, é Manu City Daily. Vamos para o vídeo. Dicas de saúde mental, vindas de uma pessoa que não tinha nenhuma saúde mental até uns 3 anos atrás, e busquei muita ajuda, muita terapia, muito autoconhecimento, muitos livros, e busquei a Deus também. Então busquei de todas as formas possíveis e cá estou eu, bem com a vida, muito bem, sem ruídos, sem ansiedade, sem qualquer tipo de problema que me incomodava antes. Eu já tive problema com comida, vou começar por esse. Como que eu superei o food noise, que é o fato de você viver por comida, você viver querendo comer, viver pensando na próxima alimentação, viver pensando na próxima refeição. Eu sei que isso é normal e eu sempre fui relativamente magra, eu nunca cheguei acima do peso, nem nada, assim, nem perto. Só um pouquinho perto quando eu tava agora nesse ano. Eu cheguei em 67 quilos e era muita massa magra, mas não deixava de ser um peso em IMC. Enfim, o meu food noise, ele foi desencadeado porque eu tive problema com alimentação quando eu era criança. A minha mãe, ela sempre... Meus pais mesmo foram sempre muito restritivos, então quando eu ia na casa da minha avó, a minha avó era muito ao contrário e ela me induzia a comer muito açúcar. Eu sei que isso não é culpa dela, não é culpa do meu avô também, mas é coisa cultural mesmo, de eu vou agradar essa criança e vou dar doce pra ela escondido. E não era nem eu, às vezes, que pedia, era ela que chegava com açúcar, chegava com uma coisa muito doce, chegava com várias coisas e eu acabava com aquilo, sabe, sem ter a consciência de que eu tava fazendo mal pra mim mesma, porque eu tava desenvolvendo uma compulsão. Então, toda vez que eu tava com a minha avó, ela me dava muito Mentos, muitas coisas com açúcar. Era 2 tabletes de Mentos e uma barra inteira de chocolate, assim, era uma parada surreal pra uma pessoa do meu tamanho hoje, imagina pra uma criança de 10 anos. E eu comia aquilo tudo sem saber exatamente o que eu tava comendo. Claro que era gostoso, mas era tão gostoso quanto um arroz e feijão. Por quê? Porque eu não conseguia ver a diferença. Eu não tinha noção do que tava acontecendo. Eu sei que quem passou pelo mesmo tá entendendo o que eu tô falando. E como que eu superei isso, além de ir pra terapia e conversar sobre isso com alguém, abrir, né, pra alguém esse meu problema, eu comecei a não passar fome e encontrar as comidas saudáveis que eu gosto. Então, na minha casa só tem comida saudável. Comida de comer fora é besteira, posso comer fora é besteira quando eu tiver com vontade, mas eu falo pra vocês, faz um mês que eu não tenho vontade de comer besteira fora e eu só quero comer em casa porque eu descobri aquele tipo de comida saudável que eu gosto. Eu amo, por exemplo, abobrinha grelhada, eu amo frango grelhado, mas você pode amar outra comida saudável. E se você ainda não ama, teu paladar se acostuma, eu prometo. Antes eu detestava berinjela, hoje em dia eu como normalmente berinjela, porque eu forcei ali, vou acostumar meu paladar, isso aqui não é tão ruim assim, não é possível, e realmente acostumei meu paladar com salada também, legumes, enfim, eu fiz uma educação alimentar. E nisso vem agora o meu próximo passo, que é cortar até refrigerante zero, pra acostumar mais ainda meu paladar, porque não é saudável, a gente sabe disso, mas não tem caloria, então não afeta meu processo de manter o shape. Existe água com gás, gelo, limão. Existem vários sucos que não tem tanta caloria. Por exemplo, o suco de abacaxi não é tão calórico igual um suco de laranja. Existem várias escapatórias e existe também a possibilidade de eu não beber água enquanto eu como. Prestar mais atenção na comida, isso também ajuda a minha digestão. Então, essa foi a minha maneira de lidar com comida. Fora isso, eu busquei muito conhecimento, eu li livros sobre isso, eu busquei saber mais sobre alimentação intuitiva, busquei saber mais sobre sinais de saciedade, como que eu não vou me entupir de comida se eu não preciso disso, como que meu corpo vai se acostumar a comer só o que ele precisa, e estamos aí no processo, estamos há muito tempo e tem dado tão certo que, sei lá, eu tava 2 semanas sem fazer refeição livre. Ontem eu fui fazer uma refeição livre. E antigamente minha refeição livre era me acabar no rodízio de sushi. Ontem foi comer 8 uramakis e carpaccio, que simplesmente não é nada comparado ao que eu comia antes. E eu fico muito feliz em ter desenvolvido esse autocontrole.
Agora, a próxima coisa que eu não tinha saúde mental era a ansiedade. Eu tinha muito medo de estar perdendo algo, eu tinha muito medo de não estar comparecendo nos lugares, por mais que eu não quisesse ir, por exemplo, numa festa, eu tinha que ir, porque eu tinha medo de perder alguma coisa. O que me dava ansiedade também era pensar no futuro de uma maneira pessimista, olhar pra ele sem uma perspectiva boa, e também eu ficava remoendo ações do passado. Então o futuro me incomodava, o passado me incomodava e eu não vivia o presente porque eu estava sempre me incomodando ou com o futuro ou com o passado. E como que eu resolvi isso? Além da terapia, né? Eu busquei muito conhecimento, eu busquei muitos livros de desenvolvimento pessoal, então eu li dos mais diversos livros, eu li um dos que mais me ajudaram nessa questão, que ajudariam, né? Porque quando eu li ele, eu já estava com essa questão resolvida, mas eu recomendo o Essencialismo pra ler, pra vocês que estão passando por isso agora, é um clássico, é um básico, tem que ler. Deixa eu ver aqui na minha estante. A maioria dos livros que eu li pra isso foi há mais de 2 anos, eu ainda não tava morando aqui no Rio. Então tá tudo lá em Curitiba, mas são os clássicos mesmo, eles ajudam, se você buscar aplicar eles, ajuda sim. Não é só na teoria, você tem que botar em prática aquilo que você aprende, não adianta nada você ler e aquilo não mudar a tua vida, você não fazer com que aquilo seja parte da sua vida. Hábitos Atômicos é um livro muito bom pra você começar a ler, por exemplo. Então, questão do Fear of Missing Out, eu comecei a parar de sair porque eu tinha que estudar no terceirão, então eu ficava final de semana estudando. E eu percebi com o tempo, mesmo com a minha vivência, assim, demorou uns 3 meses pra eu entender, mas que eu não precisava ter aquele medo, porque realmente eu não tava perdendo algo, eu estava vivendo outra coisa que eu tinha escolhido. Então, a partir do momento que eu escolho não estar vivendo aquilo, eu não tenho que estar vivendo aquilo do lugar onde eu estou, que não é lá. Entenderam mais ou menos? Eu queria passar em medicina, eu precisava estudar pra isso, fui eu que escolhi isso. Eu não conseguia ir nas festas que eu era convidada e eu ficava me sentindo muito mal em casa. E aí eu simplesmente parei de ver o Instagram das pessoas, né? Porque que os olhos não veem, o coração não sente. Se eu não vejo os stories, eu sofro menos e me ajudou muito. Hoje em dia eu não preciso mais, não ver. Mas é sempre uma boa dica, não veja. Se você se compara muito com outras meninas, não veja as outras meninas. E como foi bom isso, né? Porque cá estou eu aqui falando com muitas pessoas e antes eu ficasse me auto-sabotando, provavelmente não estaria nesse nível que eu estou hoje. A autossabotagem também era uma coisa que me incomodava muito, porque a gente se auto-sabota e a gente sabe que a gente tá se auto-sabotando. Então eu busquei racionalizar mesmo quando eu tava me auto-sabotando. Opa, por que eu tô me sentindo triste hoje? Vale a pena me sentir triste? Eu voltava lá pra raiz do que me deixou triste. Ai, nossa, é uma coisa boba, eu não tenho nenhum controle sobre isso, eu não vou ficar me remoendo sobre isso. É claro que isso é uma construção de um exercício que você vai fazer mentalmente sempre. Então, sempre que eu fico triste hoje, é muito automático pra mim. Nossa, por que eu tô triste? Vou voltar lá na raiz. O que me deixou triste? Eu posso resolver agora? Não? Então, tá, deixa de lado. Eu posso resolver agora? Sim. Então, vou resolver agora e pronto. E vou deixar de lado quando eu já fizer a minha parte, tudo que eu tenho pra fazer sobre aquilo. Como que eu resolvi também vários problemas meus? Eu busquei a raiz deles. Então, se sair e beber, encher a cara, me deixava muito triste, me dava depressão, me dava muita ressaca moral, eu tive que cortar isso pela raiz. E claro que eu gostava muito de fazer isso, mas o que vale mais a pena? Eu pesei, né, e vi que eu ia ser muito mais feliz sem fazer isso. E realmente estou sendo, porque eu tô sem beber há 200 dias. Mas eu fiquei 8 meses sem beber quando eu tava no começo desse processo. Começou lá no começo de 2022. Final de 2021, começo de 2022, parei de beber, igual eu bebia, que era muito, 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 e isso aí era uma das raízes dos meus problemas, então eu parei. Outra raiz dos meus problemas era certas amizades, então eu cortei certas amizades da minha vida, eu andava com certas pessoas que me levavam a fazer coisas que eu não queria fazer, ou que eu não me sentia bem depois de fazer, não é que eu não queria, porque na hora que a gente faz, a gente quer, né? A gente tem livre-arbítrio. Mas eu me sentia mal depois, então eu cortei isso pela raiz. Quando isso faz sentido, quando isso te leva a fazer o melhor, quando isso desperta o melhor de você. Hoje eu sou uma pessoa muito mais sozinha. Vocês sempre vêm lá no Instagram, as pessoas me perguntam, nossa, da onde vem tanta solitude? Então, foi disso, de eu cortar pela raiz aquilo que me fazia mal. E eu me sinto tão bem sozinha, tão bom pra mim. Eu tô aqui sozinha na minha casa, né? E tava aqui fazendo o quê? Lendo! Que tão bom pra mim, sério. E eu tô buscando o meu melhor. Dói bastante, não vou negar. Mas sério, eu prefiro que doa um pouquinho na hora que eu corto do que doa uma vida inteira. Além disso, eu sempre fiz acompanhamento terapêutico. Eu busquei melhorar as minhas relações com a minha família. Eu busquei melhorar as relações com aquelas pessoas que se importam comigo e focar nelas. Então, ter boas amizades ao invés de muitas amizades. Ter uma relação boa com os meus familiares e buscar mais o meu também.
eu comecei a trabalhar nesse meio tempo, eu comecei a me esforçar mais nos meus estudos, eu comecei a me importar mais com a minha própria vida e com o meu futuro. Então, eu tô plantando muito, eu tenho plantado muito. Desde o começo da resolução dos meus problemas mentais, eu fui plantando. E agora eu já tô colhendo, mas eu sei que lá pra frente eu vou colher muito mais. Essas são algumas das coisas que eu fiz e tem muitas outras, então eu posso trazer de novo esse assunto por aqui. Beijos!